Acolher e se afastar. Livro de uma psicóloga, doutora Karina, e o padre Lício, da Diocese de São Miguel Paulista. Uma conversa que começou nesse livro e que vai continuar aqui. Padre Lício, doutora Karina, são as nossas relações do dia a dia, são as nossas relações afetivas, são as pessoas que conhecemos no trabalho e que às vezes nos trazem aquele sentimento de raiva, de dor, de angústia, e a gente não sabe como se livrar disso. É por aí a conversa? A conversa começa a partir daí, porque a gente é ser humano em relação, né? E a gente existe numa relação. E esse primeiro volume, né, dessa coleção, é uma coleção que a doutora Karina e eu estamos lançando juntos, fala exatamente de como relacionar-se, as relações que nós temos com os outros. Como é que nós nos relacionamos? Com as nossas emoções e a partir daí nos relacionamos com os outros. E aí nós decidimos dar o título de relações nutritivas, então aquelas relações que nos abastecem, nos fortalecem enquanto pessoas, enquanto si mesmos. E ao mesmo tempo relações tóxicas, relações que nos fazem mal, relações que nos anulam e que não são relações muito legais para nós. Então daí o título Relações Nutritivas e Tóxicas. Esse primeiro volume fala sobre relacionamentos. E é para a gente poder tratar isso, doutora Karina, é fazer com que isso seja absorvido de uma maneira boa e aquilo que não é bom, as decepções da vida, para que a gente possa enfrentá-las e mandá-las embora? Na verdade, é como a gente pode digerir aquilo que nos fere. Na verdade, essa coleção começou com uma preocupação muito grande em relação, principalmente aos adolescentes. Então, por isso o título Adolecer, porque eu tenho uma crença de que a essência do ser deve ser apenas ser. E é o que nós colocamos na introdução do livro, né? E que a gente, preocupado com os adolescentes, principalmente com a saúde existencial, a gente começou a discutir, a conversar a respeito da saúde existencial e se de repente qualquer tipo de sentimento que a gente não acolha, os sentimentos que a gente nomeou como inóspitos, aquele que a gente não tem o costume de dar hospitalidade, que são os sentimentos que a gente considera que são não nobres, errados, então tristeza, raiva, vontade, né, de sumir às vezes, os ciúmes, né, a inveja, o amor não correspondido. Então todos esses sentimentos fazem com que a gente crie feridas e que se a gente não cuidar delas, né, a gente tende a criar um certo adoecimento. Padre Lício, eu sei que o senhor trabalha muito nessa questão do suicídio, no sentido de que as pessoas têm que sair desse mal, se livrarem disso. E a partir daí, da sua experiência, que começou o pensamento para escrever esse livro, Acolher e se Afastar. A senhora também, doutora, tem alguma experiência? Foi daí que vocês começaram a pensar em escrever esse primeiro livro dessa coleção? A doutora Karina Fukumitsu é uma das maiores suicidologistas do Brasil, né? E o meu trabalho em prevenção de suicídio, pós-venção de suicídio, nasceu a partir das leituras que eu fiz dos livros dela, né? Então toda a minha bagagem, vamos dizer assim, teórica, que me possibilitou começar a fazer um trabalho de prevenção e de pós-venção em suicídio, nasceu a partir da literatura da Karina. E que depois a gente teve a graça de se conhecer pessoalmente lá na Bienal de São Paulo, aqui de São Paulo, né? O ano passado, e daí nasceu a ideia e foi um encontro muito legal, porque assim, a gente brinca, né? Houve um encontro de almas, assim, a gente se identificou muito. A Karina também tem uma história parecida com uma familiar dela que tentou suicídio, meu pai tentou suicídio, a gente descobriu muitas coisas em comum e aí decidimos escrever a coleção. Ela já suicidologista famosa, reconhecida no Brasil inteiro, e eu então começando, e foi daí que nasceu o interesse comum de escrever uma coleção focada, como a Karina disse,
para o público adolescente, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, os índices de suicídio crescem mais nesta faixa etária. Então, por isso a nossa preocupação de escrever e dar literatura para os adolescentes, como para quem trabalha com adolescentes. Então, pais, educadores terem um material para poder trabalhar os sentimentos inóspitos, suicídio, luto e o sentido da existência, que são os 4 volumes da coleção que a gente está pensando em escrever. Então, doutora, tem um pedacinho de suicídio nesse livro, que eu digo pedacinho de suicídio na terapia, na busca do conhecimento, para que a pessoa não chegue a fazer isso diante da vida dela. Esse será o tema do 2º volume da coleção. Para quando? A gente vai falar provavelmente para o ano que vem, né? O ano que vem, então a gente está articulando 2020, então. 2020, né? Então provavelmente para 2020 a gente já está articulando a possibilidade de falar sobre os comportamentos autodestrutivos. Na verdade, o suicídio é o ápice desses comportamentos autodestrutivos que a gente vai tratar no 2º volume. Mas uma das coisas que o Lício estava falando, o padre Lício estava falando, que eu acho peculiar a gente ressaltar, né? Tudo aconteceu por uma dor na adolescência da gente, pela história de vida que eu tenho, né, por ter uma mãe que tentou o suicídio, e o Lício, né, por ter um pai que tentou o suicídio e que teve a morte consumada por suicídio. Isso quer dizer que talvez, né, essa coleção tenha se sido criada para a gente poder também dar voz, né, para os adolescentes que ficaram feridos. Então nós sabemos o quanto, né, porque quando a gente fala de adolescentes, e essa é a minha prática, quando nós falamos de adolescente, a gente também tem que revisar a nossa adolescência, a nossa própria fase de desenvolvimento. Então acho que a gente acessou, por meio dessa coleção, a possibilidade da gente tocar em feridas existenciais que a gente acolheu e que a gente também aprendeu a se relacionar e a se afastar de pessoas que nos fizeram mal. Então essa é a tônica principal. Então, só para relembrar, a coleção Adolescer Sem Adoecer, então é a gente ver que tem saída, tem meio da gente sair da raiva, sair da tristeza, sair da angústia, e nesse livro a gente encontra caminhos para a gente poder, mesmo diante das pessoas que nos fazem mal, a gente conseguir sair bem daquela situação e acolher aquela pessoa que faz isso com a gente. É por aí, né, Padre Lício? É exatamente nesse sentido, da gente... E às vezes a melhor maneira de acolher é estar um pouco distante, sobretudo nas relações mais tóxicas, né? Porque eu penso que é importante, porque os adolescentes têm muito essa dificuldade de viver isso, né? Às vezes vivem relacionamentos abusivos, às vezes se entregam inteiramente a sua vida na mão de outra pessoa, né? A expectativa na mão do outro. Então a ideia deste volume é poder, a partir da nossa experiência, como a Karina disse, não só de estudo, mas a partir também das nossas vivências existenciais, a gente partilhar que é possível, e eu penso que isso é o mais importante, é possível a gente ser si mesmo e ter relações onde a gente possa ser si mesmo e reconhecer o outro. E cada vez que a gente é si mesmo, a gente adoece menos. Quanto mais a gente puder ser si mesmo, estar com pessoas que nos amem como nós somos, menos doentes a gente tem, menos doentes estaremos, física, mental, emocionalmente, afetivamente, enfim. Nos dias de hoje isso é muito importante, não ficarmos doentes, não ficarmos com pensamentos ruins, com angústias. Vou virar a câmera para mim aqui agora. Livraria Loyola, Edições Paulinas, são aqueles que ajudaram vocês nesse livro, né? Então, Padre Lício, doutora Karina, assinem o meu livro, por favor. Eu adquiri o livro, né? É importante que você adquira também o seu. Tem site? Tem a maneira da gente poder encontrar? Como é que faz? Ele está à venda em todas as livrarias paulinas, das edições paulinas, no Brasil inteiro.
Ele está à venda na livraria Loyola, na distribuidora Loyola, e está à venda no site da gente, né? O meu é www.liciovale.com.br. Ok. E aí, como é que faz com a doutora? E o meu é www.karinafukumitsu. Esse é uma dificuldade, mas Não é difícil não, peraí, deixa eu já aqui pro livro aqui, ó. karinafukumitsu.com.br. Ficou aí fácil para você adquirir. Conhece alguém que tem... Assina para mim, padre, assina para mim, doutora. Conhece alguém que está passando por dificuldades, por problemas, por depressão também? Depressão também vale, doutora, a gente falar? Também, qualquer tipo de sofrimento existencial. A gente não fala numa parte técnica sobre o que é depressão, mas a gente fala de um acometimento que acontece, que eu chamo de processo de morrência. A gente fala de vários uma complexidade de comportamentos autodestrutivos que a gente deixa de acreditar que é possível a gente ressignificar. Então, só para falar que, assim, eu tenho uma crença que se tem vida, tem jeito. Então, você perguntou para a gente se o que a gente traz nesse livro é uma esperança de que se você está vivo e se você se acolher, você vai se escolher e você pode ressignificar o teu sofrimento existencial. Assina para mim, doutora. Padre Lício, no site, tanto do senhor como da doutora Karina, as pessoas podem conversar, podem tirar dúvidas, que às vezes as pessoas ficam naquela relação. Ela é psicóloga, eu quero tirar dúvida com ela. Ele é padre, eu preciso falar alguma coisa com ele, até jogar para fora algum problema que teve na minha família. Consegue falar com vocês pelo portal? Olha, no meu site, sim, tem uma possibilidade. É só entrar www.liciovale.com.br. Tem uma possibilidade de um fale conosco lá no site. As pessoas podem mandar e eu sempre respondo. No meu site é sempre possível, sim. Eu peço para que vocês falem com o Lício, porque eu tô com absolutamente um tempo super restrito, então assim, obviamente eu não posso prometer aquilo que eu não posso cumprir, então eu peço para que vocês falem com o Padre Lício. Mas é bom sinal, quer dizer que a senhora está ajudando muita gente. Se a senhora está com tempo restrito é porque está indo cada hora num lugar ajudando várias pessoas, não é? Então, Padre Lício, muito obrigado, doutora Karina, muito obrigado. Vamos aguardar então a próxima edição, mas por enquanto, olha, acolher e se afastar relações nutritivas ou tóxicas, sentimentos de raiva, de angústia, de depressão, de tristeza, até do suicídio. Leia o livro, indique para pessoas que estão passando por esses problemas, por essas dificuldades, para que nós possamos juntos buscar caminhos através do diálogo do Padre Lício e da doutora Karina, para a gente poder ajudar, fazer com que outras pessoas saiam desse problema, dessas angústias, porque é assim que a gente vai respirando, buscando fôlego e seguindo em frente. É isso, né, padre? Obrigado, viu? É isso. Obrigado, Ricardo. Uma alegria grande para você. Obrigado pelo carinho, pelo apoio. Beijo para você. Ame-se e cuide-se sempre. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo, pela oportunidade da gente estar podendo apresentar o nosso trabalho, as nossas convicções. E você que está nos assistindo, continue a respirar, continue a acreditar e continue a ter esperança.